Bom dia, família, uma boa tarde, uma boa noite. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Rodolfo. Família, iniciando mais um vídeo aqui no canal Put Games. Hoje a gente vai estar treinando o Gordito. Vamos fazer umas entradas na escalada. Ele é um filhote de 4 meses, filhote da Perigosa. É um cachorrinho que tem bastante vontade, tá? E agora é simplesmente brincadeira. A gente não pode exigir de um filhote de 4 meses. Querer que ele faz um trabalho de um cão adulto. Não. Ele é apenas um filhote. Então, a diversão que vai fazer com que ele fique com muita vontade desse mordedor. Aí eu tô assimilando como ele já fosse adulto, prendendo com os pneus, tudo, já na escalada, segurando ele, deixando ele preso, ó. Agora deu o comando de vai e ele foi. Porém, percebi que tá distante ali da parede, então ele tava meio quase querendo fazer um livre, porque as patinhas dele é mais curta, então fica mais difícil. Vou tentar mais algumas vezes dessa forma, eu acredito, mais uma vez ou duas, e aí eu vou virar esse pneu ao contrário para ficar mais colado. Como é filhotinho, é importante, libera pro cachorro, abaixa, deixa ele brincar, deixa ele sentir o mordedor, agrada muito, faz carinho, desensibiliza, passa a mão, passou a mão, soltou, você incentiva para morder de novo, passa a mão de novo, até ele acostumar a ficar com a boca no brinquedo, sem largar o brinquedo e você podendo agradar, podendo falar o que quiser. O Gordito é muito forte, olha ele puxando os 3 pneus, é pesado, família, não é leve, é pesado, ele puxando para dentro de casa. O bichão gosta mesmo. É um cachorrinho que tá me agradando bastante. Ele tem um porte físico muito top. Ele é brutão, largão. Ele vai ser com certeza um cachorrinho bruto. E era o que eu queria, para padreador mesmo, para me poder cruzar com as cadelas. E cães assim costumam passar tantos cães finos quanto mediano, quanto os cães brutos. Já os cães finos tende a soltar cães finos ou médio. Não chega a soltar um bruto. Então, justamente para isso eu peguei, para brutalidade, porque ele era o mais gordo da ninhada. E aí foi a minha escolha, a minha seleção por conta disso, tá? Aí tá, o pneu, eu coloquei Gordito no nome dele, a galera falou, pô, você podia ter trocado o nome. Mas eu gostei do Gordito, família, por quê? Porque eu desde o início chamo ele de Gordito. Ele já estava acostumado. E ele sempre foi gorduchinho mesmo. E ele até hoje é gorduchinho. O Gordito já está com 14 kg e 200 gramas. Ou seja, o bicho está pesado. 4 meses, 14 kg. Então é um cachorrinho que vai ficar grande, vai ficar forte, vai ficar pesado. Ó. Vocês veem que agora mais encostado ele foi melhor. Já grudou ali, já veio baixando. Importante, ele é um cachorro que está na troca de dente, então você tem que tomar cuidado para num pulo desse daí, não tá muito alto, ele quebrar o dente. Vocês vão ver que eu fiz isso daí com ele, para ele pegar um pouco mais alto, tentar se pendurar, mas não é o certo, principalmente com filhote assim. Deixa de uma altura que ele consegue pegar e colocar a pata no chão, tá bom? Isso já é interessante, ele já está aprendendo a fazer a escalada, a entrada da escalada. Ele tá aprendendo que é ali que ele pega o mordedor. É só pular ali, dar uma escaladinha e consegue alcançar a altura. Depois a gente faz o início do salto livre, mas aí é o início da escalada. Ele é a terceira vez que ele tá escalando. Tô fazendo já com um pneuzinho ali para ele já ver que o pneu fica ali, que as coisas ficam ali, ó. Vem, prendo ele, fazendo igual os adultos. Prendo ele como se fosse adulto já ele. Vou lá, arrumo o pneu, deixo o pneu lá no alto, ele fica esperando. Aí quando o pneu tá lá no alto, eu solto ele, dou o comando de atenção e o vai. Então é isso que eu tô trabalhando no Gordito por enquanto. Não adianta pular essas etapas. Então, se ele carregar um palito de dente hoje, quando ele crescer, ele carrega uma árvore. Então por isso que é assim, a gente faz de pouquinho, baixinho, tá preso ali numa cordinha, tá sossegado, daqui a pouco ele vai ter que estar em corrente, vai ter que estar com um negócio mais reforçado, vai ter que estar, por quê? Porque ele vai crescer
e ele tende a fazer coisas que ele não faz quando é pequeno. Por quê? Porque ele ainda não tem a mesma potência que ele vai ter quando ele tiver adulto. Então é importante a gente já vir nesse controle, já ele entendendo o que é para ele fazer, ó, rabo erguido, gosta de brincar, só ainda não tá muito bom de entender, ó, mas ele já deu um pulão, já dei um beijo ali, fiquei alegre pelo pulo dele. De novo, ó, pegou e soltou, tá vendo? Aí eu vou para o pneu, importante. De novo, ó, incentivando ele. Ele doido para pegar. Você vê que ele tá me puxando, querendo sair aí. Pegou e segurou. Aí eu vou, mais o pezinho no chão. Entende? A pata continua no chão. É uma altura que ele consegue pôr a pata no chão. Então, isso daí traz segurança pro filhote. Ao mesmo tempo, ele aprende que ele tá escalando. Ele aprende a grudar. Você viu que enquanto ele não grudou, eu não baixei. Mas não deixei ele pendurado. Não tem a necessidade dele ficar pendurado lá em cima. Olha a força que ele tem. Isso que é piso. Piso escorrega. Agora, vocês vão perceber a parte que eu comecei a errar. Por quê? É automático isso do ser humano. Não tem jeito. Ah, o bichinho tá indo bem. Tá escalando bem do jeito que você queria. Aí o que você faz? Você muda o jeito. Você tenta fazer mais alto. Você tenta fazer ele se pendurar. Você quer que ele já se pendura. E aí acontece o erro. Por quê? Você acaba fazendo um treino errado. Ele acreditando que ele não consegue pegar aquilo. Que aquilo lá não sai dali. E isso fica na memória do cachorro. Então não faça o que você não quer que fique na memória dele. Por exemplo, pneu erguido lá em cima, o mordedor. E eu incentivando sem ele pular. Ele lá parado olhando e eu incentivando, e ele parado, eu incentivando, não vai adiantar. Ou eu faço ele pular de algum jeito, ou eu tiro o mordedor lá e nem incentivo. Por quê? Da próxima vez que eu incentivar, ele já sabe que eu fico incentivando ali, ele não precisa fazer nada. Entende? O cachorro aprende assimilando as coisas. Então você tem que fazer do pouco por muito. Aí eu vou acabar errando. Mas como eu falei, todo treinador erra. Somos seres humanos. Não somos perfeitos. A gente quer pular as etapas, a gente quer fazer mais rápido, a gente quer que nosso cachorro faça mais rápido, a gente quer que ele fique adulto rápido, a gente quer ver resultado, mas não é assim. Tem que ir com cautela, tem que ir com calma, porque depois o resultado fica magnífico. Se você vem ultrapassando os limites, fazendo coisa que não deveria fazer, o que acontece? Isso acaba que no futuro você vai ter que moldar um outro tipo de treino para ele, para você poder acertar o que você errou quando ele era filhote. Isso já aconteceu comigo com o Hulk, então por experiência própria. Eu no campeonato eu tinha que falar assim para os caras: abaixa, abaixa, para ele entender que os caras estavam abaixando o pneu. Por quê? Porque eu gritava para abaixar o pneu quando alguém estava na escalada e a pessoa abaixava e facilitava o pulo. Então ele tendia a pular mais forte quando eu falava o abaixo. Veja bem, ele entendia que estava mais baixo, que ele ia conseguir pegar, ia com mais vontade e acabava pegando. Então, para evitar esse erro, o que eu faço? Eu não posso mais falar o abaixa, eu não posso facilitar para o cachorro. Tá? Então é assim que a gente muda, que a gente vai acabar consertando um erro. Tá? Mas como ele é filhote, e a gente já tem uma certa experiência, já vem treinando vários e vários cães, é mais fácil para a gente fazer o trampo correto, não perder o time, não perder o trampo errado. Ah, errei dessa vez, errei, mas conserto na próxima, porque é um filhote, pode ser que não venha acostumar tão rápido. Então você tem que ficar ligado nisso para ele não vir acostumar tão rápido. Aí já tá filmando de frente ele, a cara dele certinho, a potência. E vamos fazer mais um salto. Ó, não pegou, vocês veem que agora já tá mais alto. Solta mais perto, errou a entrada, solta mais perto. Aí, acertou a entrada. Ele já tinha dado uma penduradinha, ó, eu quis deixar ele pendurado. Não é o certo. O que eu deveria ter feito? Entregado o mordedor nessa hora. Se a gente veio de novo, foi de novo. Aí, o que acontece? O cachorro tá indo e não tá pegando. Não tá abaixando o mordedor. Ele tá indo, tá fazendo tudo certo, mas o mordedor não abaixa. Erro de quem? Erro do cachorro ou erro meu?
Erro meu. Por quê? Porque o cachorro tá conseguindo pegar, tá chegando até o negócio, mas tá difícil para ele. E ele é um filhote. Se ele não conseguir, vou acabar frustrando. E o que que acontece? Eu fiquei fazendo isso. Vocês veem que isso aí é erro. Ó, já foi com menos intensidade, menos velocidade, porque já viu que o mordedor não tá baixando. Aí eu incentivei, pegou, viu que tá preso, certo? Sente o dente, porque o dente de leite tá trocando, tá nas trocas, ó lá. E aí já começo a incentivar com ele lá. Ele vai, pula uma vez, para. Aí vai, pula de novo. Ó. E aí tá o erro. Porque amanhã ou depois ele é adulto, eu vou estar lá falando para ele, atenção, pá, ele vai recordar dessa cena que eu fiquei mandando e ele não pegou, não foi pegar, não conseguiu, ou algo assim. Tentei chegar na corda antes ali para baixar ele, você viu? Porque eu já vi que estava errado. Agora, ó, de novo vou soltar ele. Não foi. E aí você vê que o cachorro já desmotiva. Por quê? Porque ele não conseguiu mais de 3 vezes. E aí você fala, não sei onde que eu errei, não sei onde eu errei. Poucas coisas, poucos detalhes determinam o que o cachorro vai ser futuramente. Entendeu? Então o erro foi esse, simples. Agora o que eu tenho que fazer? Voltar na caça. Volto na caça, faço a brincadeira ali, para não frustrar e não ficar com essa mente. E eu estava incentivando e ele não precisou ir. Vou tirar ali o pneu só para fazer mais umas entradas para ficar na memória dele. Que ele consegue pegar. Que ele escala e ele pega. E não que ele escala e não consegue tirar de lá. Tá bom? Então, para não frustrar o cachorro, ele não vir aprender a ficar parado na frente da escalada e sem escalar, a gente vai fazer de novo. Cacinha, incentivar o cachorro, deixar ele doidinho. Tá vendo? Dou umas batidinhas na pata dele sem deixar ele pegar. Aí vacilei, ele pegou. E aí faz a caça de novo. Volta tudo de novo. Ó, caça, escala. Boa. Agrado. Faço um cabinho de guerra. Faço ele puxar. Quando ele puxa, eu libero. Quando ele dá uns trancos, eu libero. Forçou, eu libero, tá vendo? Isso faz com que o cachorro entenda que quando ele fazer mais força ou ele puxar o mordedor ou quando ele querer chacoalhar o mordedor, eu vou soltar ou o mordedor vai liberar para ele. Então isso daí também ele vai pegando, vai fazendo, vê a intensidade que ele tá. Ficou um pouquinho mais intenso, libera. Ficou um pouquinho mais intenso, libera. Segura até ele ficar um pouco mais intenso e incentivando. Aí incentivando de novo, mais um pulo, com perfeição. Tá vendo? E aí agrada o cachorro, não solta de coisa, ó. Ele puxa, opa, tensão, puxou, libero. Puxou, alivio, fica vendo, ó. Tô segurando, puxou, alivio. Seguro, puxou, alivio. E nisso incentivando. Tá aí, pra ele ficar doido. De novo, puxou. Agora eu vou, faço um carinho e deixo o mordedor com ele. Ganhou. Agora, ó, tomei na hora que ele vacilou. Pra quê? Pra ele tentar ficar segurando esse mordedor o máximo possível pra não soltar. Viu o pulão que ele deu agora? Chegou bem alto. Mais um. Grudou. Sacudiu. Ó, sacudiu, libero. Puxou, libero. Puxou, libero. Vou facilitando, ó. Vai puxando, eu vou facilitando. Boa. Aí beleza. Aí vai, pega ele pela coleira e faço carinho. Nunca pelo mordedor, porque aí eu tô disputando com ele, tá bom? Então ele já tá com o prêmio, já tá recompensado. Ó, tirei ele pela coleira. Aí eu vou, incentivo o mordedor de novo. Sempre assim, família. Porque o que você faz hoje, amanhã vai ser o resultado. Não adianta ultrapassar limite. Vocês viram que eu ultrapassei um pouquinho o limite, já fiz um treino errado. Que amanhã ou depois ele podia acreditar que realmente é assim que é feito. Ele que eu fico lá incentivando, ele não pega, depois eu tiro o mordedor de lá e dou para ele. Aí fica fácil, mas eles aprendem, entendeu? Então antes que eles aprendem, a gente evita, tira. Fiz isso daí só para ele ficar na memória. O último treino, treinando, doido, escalando, fazendo perfeitamente, o mordedor descendo, ele grudando um pouquinho.
e encerra o treino desse jeito, para não ficar na memória. Sempre a memória do cachorro tem que ser um treino positivo. Tem que ser que ele conseguiu, que ele foi recompensado, que foi top o treino e que o treino, quem conseguiu escalar e pegar foi ele mesmo, não foi eu que fiz ele fazer isso. Então tem que ser pelo próprio cachorro, tá bom? Olha lá, pulou de novo. Aí eu tô ensinando que vocês têm que fazer a caça até próximo da parede embaixo. E depois você vem subindo ela junto com o cachorro, para ele não se perder na entrada, tá? Se você já correr antes do cachorro, ele vai acabar batendo o peito, vai se trambolhar na entrada. Então é importante. A entrada tá batendo o peito. Coloca um pouco mais perto, mordedor embaixo, vem guiando o cachorro e sobe, certo? Sempre dessa forma. Assim o cachorro não vai bater o peito, e mesmo que venha bater o peito, ele vai aprender com o tempo, porque você está mais próximo, ele está quase debaixo do pneu, e vai aprender a não bater o peito na escalada. Já vim subindo, beleza? Então sempre vai fazendo assim. No pouco é muito. Hoje está subindo 1 metro e meio. Amanhã 2,5 metros. Depois 3 metros. Depois 3,5 metros. E assim vai indo. O progresso do cachorro é sempre. Não tem um cachorro que não progride sempre. Mas o que pode acontecer é limite. Quando chegar numa fase adulta, seu cachorro tem um limite. 3,60 é o máximo dele, 3,70, ele não passa disso. E aí é onde você vai chegar no máximo do seu cachorro. O importante é chegar sempre no máximo. Agora a gente vai guardar o gordito, vai pegar a cabulosa e vamos iniciar um outro treino. Espero que todos tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe a vida de cada um. Rodolfo Peles Rust, canal Put Games, gordito em ação, e é nóis.